uma alegria muito grande a gente poder estar na casa de vocês e, com a ousadia que o Senhor nos deu, vou falar para vocês que a gente se sente em casa, porque também é a casa do nosso Pai. A gente também está na casa do nosso Pai. Então a gente fica muito feliz de estar aqui, de ter recebido o convite de vocês, e a comunidade Rio de Vida abraça a comunidade de Amor e Graça mais uma vez. Obrigado pelo convite, e é uma honra estar aqui. E Jesus, ele nos ensina muito através do serviço, né? É a gente servindo que a gente demonstra o amor de Jesus. Amém? Vamos combinar uma coisa desde o começo? A gente está conversando, a gente está trocando ideia. Eu quero muito que vocês conversem comigo também. Amém? 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 Aleluia. Então vamos combinar mais uma coisinha. Toda vez que eu perguntar, estão comigo? Vocês vão bater uma palma. Estão comigo? Aleluia. Isso aqui é para você prestar atenção, tá? Não é gracinha, não. Só um pouquinho. É servindo que a gente demonstra o amor de Jesus. Lá em João 13, 34 e 35 vai estar escrito, não precisa abrir, mas está escrito que um novo mandamento Jesus nos dá, para a gente amar os nossos irmãos como Ele nos? Estão comigo? Aí, como Ele nos amou. E como Jesus nos amou? Morrendo, servindo, dando a vida, dando tudo o que Ele tinha. Então a gente demonstra o nosso amor servindo aos nossos irmãos também, dando tudo que a gente tem. E sabia que é impossível você servir a Deus sem você servir alguém? Toda vez que você serve a alguma pessoa, toda vez que você serve ao seu irmão, toda vez que você serve a sua irmã, a sua igreja, a sua casa, você está servindo a Deus. Servir pessoas é servir a Deus. Hoje eu tenho a honra de trazer uma palavra para vocês. Eu estou servindo a igreja. O louvor maravilhoso que estava aqui serviu a igreja. O louvor é para Deus, mas ele tem a função de carregar a igreja em adoração. Amém? Amém? É impossível a gente servir a Deus sem servir pessoas. E é esse amor que Jesus ele tem para nós. Beleza. Abre tua Bíblia aí comigo. Romanos 8, 5. Todo mundo achou? O que a gente vai falar hoje tem um pouco a ver sobre o que a Isa estava falando aqui agora há pouco, sobre a gente desprender, sabe, daquilo que nos preocupa, da gente lançar fora a nossa preocupação, lançar fora o nosso medo e seguir um caminho, seguir uma direção, porque a gente sabe aquilo que Deus tem para nós, amém? Todo mundo sabe o que Deus tem para nós? São planos de bem e não de mal, são planos de vida e não de morte. Jesus ele morreu para que a gente seja livre, liberto, feliz nele. Todo mundo abriu aí? Sim? Amém? Vamos lá, Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. De maneira que, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Fala assim, filho de Deus. Fala para o irmão do seu lado, filho de Deus. Bem alto, filho de Deus. Você é filho de Deus. Você vive pelo Espírito. Começa a declarar isso aí na vida dele. Você vive pelo Espírito. Pelo que a gente vive hoje.
Aí vocês devem estar pensando, Natan vai falar que eu tenho que viver pelo Espírito, que eu tenho que largar a faculdade, que eu tenho que largar a escola, que eu tenho que parar de trabalhar e viver de 2 copos d'água e uma oração. Não. A gente tem motivo para viver, certo? A gente tem uma casa, a gente tem uma família. Amém? Quem aqui quer casar um dia? Eita glória! Eu também quero, o meu é em 40 dias. Minha noiva está aqui, ó. Ela foi fiel. Eu tenho um motivo para viver. Eu tenho uma noiva. Eu tenho uma família. Minha irmã também está aqui hoje. Eu tenho uma casa. Eu tenho emprego. E o que significa viver pelo Espírito? Será que eu tenho que largar isso aqui tudo e sabe, pirar minha cabeça, começar a ir para o deserto e comer mel e gafanhoto que nem João Batista? Sim ou não? Estão comigo? Sim ou não? Não? Glória a Deus. Alguém aí tem mais algum exemplo de um objetivo de vida? O que você quer fazer? O que você quer fazer, mano? Qual que é o teu objetivo de vida? Ir para a escola, estudo. Estudo é muito importante. Pedro, qual que é o teu objetivo de vida? Oi? Um grande publicitário. Duda, qual que é o teu objetivo de vida? Eita, glória. Você pode dar uma glória a Deus pela vida da Duda? Missionária. Missionária. A gente tem que ter sonho, a gente tem que ter plano, a gente precisa ter isso para a gente viver. Eu tenho uma noiva, eu tenho 2 empregos para a gente conseguir pagar o casamento, para ela poder um dia falar que nem a Rochelle, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Essa é a minha meta. Brincadeira. Mas assim, ó, todo mundo tem plano, todo mundo tem sonho, todo mundo tem uma carreira, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa viver, certo? Mas nós somos cristãos. O que isso muda? Alguém, vai, vamos conversar. O que isso muda? Oi? Tudo que a gente tem que fazer é para Jesus. Tudo que a gente precisa fazer é para Jesus. Quer a gente coma, quer a gente beba, quer a gente faça qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a gente entra num grande conflito, né? Gente, está calor, né? Meu Deus, mais um motivo para a gente se apegar a Jesus. Isso aqui que está calor, imagina o inferno. Mas ninguém aqui vai para o inferno, né? Então, glória a Deus. A gente precisa ter os nossos objetivos, mas a gente também precisa viver para Deus. Por que isso na nossa cabeça às vezes parece que são 2 coisas? Sendo que não são. Revelação. Não são 2 coisas. Paulo aqui, ele tá falando sobre a gente viver na direção do Espírito. Ele está falando sobre mortificar as obras da carne, a gente fazer morrer a carne. O que isso significa? A gente lançar a mão fora do pecado. Se um olho te faz pecar, arranca ele fora. Então, assim, a gente precisa viver uma vida de santidade, amém? E viver pelo Espírito. Só que esse mesmo Paulo, cara, ele tem um exemplo perfeito sobre isso. Paulo, ele era um fariseu, era? Sim ou não? Paulo, ele era um cidadão romano, sim ou não? Naquela época era muito difícil você ser judeu e ser um cidadão romano. Paulo era os 2, ele era cidadão romano por nascimento. Era muito difícil, ou seja, ele era respeitado como judeu, fariseu, ele era respeitado como romano, ele era respeitado como mestre da lei. Então ele tinha a carreira dele feita. Ele estava voando. Matando aqui, matando ali, e estava voando, velho. Voando. Só que a partir do momento que ele encontra Jesus, a vida dele muda, certo? Ele largou tudo. Sim ou não? Sim ou não? Ele largou tudo. Porém, lá em Atos 18 a gente vai ver que ele não largou mão de tudo assim. Paulo, ele ainda trabalhava para se sustentar. Paulo ainda tinha o seu ganha-pão. Ou seja, ele largou tudo que a carne mandava ele fazer. Só que a partir do momento que ele viveu pelo Espírito, ele não abriu mão de tudo. Ele trabalhou, ele se sustentou, ele deu oferta para os irmãos mesmo, vivendo também de ofertas. Então, vocês percebem que não são coisas diferentes a nossa vida lá fora, de segunda a sexta, e a nossa vida aqui dentro, de sábado e domingo? Todo mundo consegue ver isso?
Estão comigo? Faz sentido para vocês? Ele tinha encontrado a razão de viver. E não é uma questão de 8 ou 80. Eu preciso largar tudo e viver para a igreja, ou eu largo a igreja e vou viver a minha vida. Nós somos chamados para a intimidade com Deus. A gente é chamado para viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver uma vida que glorifica o Espírito. É viver uma vida em que as pessoas que estão à nossa volta, elas podem chegar na gente e falar, uau, aquele cara é de Deus. Aquele cara é crente. Nossa, aquela menina, ela tem alguma coisa diferente. Ela está na minha sala de aula. Ela trabalha que nem eu, ela estuda que nem eu. Mas ela tem uma coisa diferente. Eu não vejo ela em roda de fofoca, eu não vejo ela falando das mesmas coisas que as outras pessoas. Não vejo ela falando, eu não vejo aquele moleque falando das meninas da mesma forma que os outros falam. Então, a gente é chamado para viver de uma forma diferente. E essa é a vida pelo Espírito. Então, todo mundo concorda que a gente é chamado a viver pelo Espírito e mortificar a carne, certo? Certo? Estão comigo? Vamos lá, fala comigo. A gente vai ser rapidinho aqui e eu preciso que vocês conversem comigo. A gente precisa trocar essa ideia. Então vamos lá, a gente é chamado para viver pelo Espírito, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui hoje? Tem filho de Deus aqui hoje, glória a Deus por isso. Então, deixa eu te falar, você é chamado a viver pelo Espírito. Todo mundo sabe o que é viver pelo Espírito? A gente falou algumas coisas aqui. Todo mundo sabe o que é viver pelo Espírito? Então vamos lá. Para a gente viver pelo Espírito, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Todo mundo sabe quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa que ele tem sentimentos, ele é uma pessoa que está em nós, ele habita em nós, e ele é nosso amigo e ele é nosso conselheiro. Ele é o nosso consolador. Amém? Ok. Então, vamos supor que o Espírito Santo é uma pessoa do meu lado, que ele está aqui, amém? O Espírito de Deus está aqui. E você deve viver de acordo com a instrução dele. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Glória a Deus pela vida do Daniel. Fala aí, mano. Ouvi-lo. Eita, glória. Glória a Deus pela vida do Daniel. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir. É a gente estar sensível ao Espírito Santo. Em João 10, 27 está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você acha que Deus ele para de falar? Deus ele não para de falar, amém? Então a gente tem aqui o nosso primeiro ponto. Deus ele não para de falar. Só que nem sempre a gente ouve Deus, certo? Também? Se Deus não para de falar, mas a gente não ouve, é Ele que não está falando ou a gente que não está ouvindo? É a gente que não está ouvindo. E por que a gente não está ouvindo? Como que Deus fala? Alguém me dá exemplo aí de como Deus fala? Bíblia. Jejum. A Duda está crente hoje. O que mais? Vocês falaram 2 dos 3 pilares. Bíblia, jejum e oração. Amém. É assim que Deus fala. É assim que você escuta Deus. Então, se Deus não para de falar e a gente não está ouvindo Deus, ou a gente precisa ler a Bíblia, ou a gente precisa orar mais, ou a gente precisa jejuar mais. Talvez os 3. Talvez a gente precise parar de rolar o feed um pouquinho e voltar os nossos olhos para o Senhor. Talvez a gente precise parar de assistir aquela série e voltar o nosso tempo para ler a Bíblia. Porque é ali que Deus fala. É ali que Deus está. Mas Natan, eu estava assistindo um filme esses dias e Deus falou comigo. Eu vi o Senhor. E a orla de suas vestes enchia a minha sala. Ele fala, ele não para de falar. Ele pode falar por uma série e por um filme. Ele pode falar por um Reels no teu Instagram, daquela blogueirinha cristã que você segue. Mas, qual que é a fonte da palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus que a gente tem acesso? É a Bíblia, mãe. Não tem para onde correr, está lá. Então a gente precisa estar assim. Está quente? A gente precisa estar sensível a Deus. Está quente, está calor, a água está geladinha. Está perfeita. É isso. Então, assim, eu tenho a impressão, por vezes já me encontrei assim.
eu preciso ouvir Deus, eu preciso estar mais atento a Deus. Aí eu ficava esperando Deus rasgar o céu assim, ó, e vir com aquela voz de trovão: Natan, eis que te digo, pause essa série. Sendo que ele estava ali na minha Bíblia o tempo todo. Sendo que ele estava me chamando o tempo todo. Aquela vozinha na nossa cabeça, sabe? Que chama você: cara, faz tempo que você não tem um momento no secreto comigo. Cara, faz tempo que você não tem um estudo. Você lê a Bíblia todo dia. A tua perseverança lá no app da Bíblia está em 200, mas você só abre para ler o versículo do dia. Né? Então assim, Deus, ele está falando, e a gente precisa ouvir. Porque se a gente é chamado para viver pelo Espírito, se a gente recebeu o Espírito, se a gente aceitou Jesus, mas não ouve Jesus, pô, que cristãos estamos sendo? Se a gente não ouve o nosso mestre? De que adianta um soldado que não ouve a voz do seu general? Para que ele serve? Do que adianta? Ele só vai carregar uma bandeira, ele só vai carregar um nome, mas ele não vai cumprir a missão, se ele não está nem ouvindo a ordem que ele está recebendo. Em Mateus 6, Jesus fala: quando vocês orarem, não é se, é quando. Quando vocês orarem, vocês vão para o seu quarto, feche a sua e busque a Deus que está no secreto. É lá que Deus está, gente. E assim, vou usar uma analogia besta agora. A gente tem aqui a gente tem instrumentos aqui. Vamos supor que a gente tem 10 canais na mesa de som. Deus é o canal 1. Ele está lá. E Deus ele não grita, tá? A palavra está escrito: eis que estou na porta aí. Não é eis que estou na porta, eu chuto a porta, eu saio derrubando tudo e eu vou fazer você ser crente à força. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ok. Se você não abrir, bata os pés, não leva o pó. Então assim, Deus ele não grita. Então o canal 1 de Deus está aqui, ó. Está lá. Ele não para de falar. Se os outros 9 canais estiverem no talo, velho, você não vai ouvir o canal 1. Se tiver todo mundo aqui tocando, ó, tocando, metendo pau, velho. E eu gosto de som alto, viu? Nossa, mano, você é doido. Baixista, né? Baixista gosta de som alto. Se tiver toda a banda aqui tocando pau, velho, e eu estiver falando assim, ó, quem que vai ouvir lá atrás? A gente precisa silenciar as outras vozes também. Então, se a gente não está ouvindo a Deus, não é porque Deus não fala, é porque nós não estamos ouvindo. Nós não estamos sensíveis ou estamos dando atenção às outras vozes. A gente precisa silenciar as outras vozes. A gente sofre com tanta coisa, a gente sofre com ansiedade, a gente sofre com depressão. Agora em setembro a gente joga uma luz sobre isso, e isso é muito positivo. Acho que não tinha que ser somente em setembro isso tinha que ser uma conscientização geral, porque o pessoal fala, e é a grande verdade, a depressão é a doença do século. E a depressão está matando muito mais gente do que álcool, do que acidente, ela está matando muito mais gente do que essas outras coisas. Mas nós temos um Deus, nós temos um Cristo, que Ele tem um nome acima de todo nome. E eu não estou usando de clichê aqui, você está com depressão porque você não é crente. Não, cara. Claro que não. É uma doença como qualquer outra. Mas é uma voz também. A ansiedade é uma voz. A opinião daquela pessoa que nada te agrega também é uma voz. A opinião daquele amigo que não vai te levar para frente também é uma voz. Então, quando você se confronta com a palavra de Deus e você vê que o teu amigo está falando outra coisa, que aquela blogueira está falando outra coisa, que voz que você ouve? Que voz que a gente está ouvindo? A voz da preocupação. Tem muito jovem aqui. Quem tem menos de 18 anos aqui? Daniel. 18 anos de CLT, né, amigão? Tem muita gente jovem aqui, mas os jovens também têm as suas preocupações. Eu também já tive meus 16, 17 anos, não faz muito tempo, juro para vocês. Mas, cara, eu também tive a minha preocupação de, será que eu vou passar na faculdade? Será que eu vou tirar uma nota boa no Enem? Será que eu, sabe? E agora, um pouco mais velho, eu tenho outras preocupações. Será que eu vou conseguir pagar os boletos? Será que eu vou conseguir, sabe? Será? Será que eu vou conseguir prover para minha casa?
São outras preocupações. Então, ao longo da nossa vida, cara, a gente vai ter preocupação. E essa também é uma voz. Se a gente dá atenção à voz de preocupação, à voz de ansiedade, mais do que a voz de Deus, a gente não vai sair daquilo ali. Faz sentido? Estão comigo? Amém? Então a gente precisa estar sensível à voz de Deus. Logo mais na frente do texto que a gente leu, vai estar escrito que o Espírito de Deus, ele testifica o nosso espírito. Ou seja, a gente sabe que Deus ele está falando. A gente sabe que Deus ele está falando. E a gente precisa estar atento a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela importa mais do que a opinião de quem não te agrega, e você sabe de quem eu estou falando. A opinião de Deus, ela importa mais do que as tuas preocupações. A opinião de Deus importa mais do que os boletos. A opinião de Deus importa até mais do que um diagnóstico. Porque Deus, ele pode tudo. Então a gente precisa estar atento à voz dele. Agora vamos lá. Passamos do primeiro ponto. Silenciamos as outras vozes. A gente está ouvindo a voz de Deus. Qual é o próximo passo? Como? Obedecer, seguir, certo? Da mesma forma que nada adianta um soldado que não ouve, também não adianta um soldado que ouve, mas não obedece. Não é? Uma vez que a gente ouve a voz de Deus e sabe a direção do Espírito para a gente viver pelo Espírito, a gente deve obedecer a essa ordem. E na Bíblia está escrito, obedecer é melhor do que sacrificar. Quem disse isso? Vamos lá, quem disse isso? Daqui. Quem disse que obedecer é melhor do que sacrificar? Quem? Samuel em 1 Samuel 17, quando ele vai, quando Saul peca. Saul, ele vai lá, ele derrota todo aquele povo, e Deus, ele tinha falado, Saul, mata tudo, velho. Extermina tudo. Disso eu não quero nada, isso é impuro, isso não me serve. Saul, com o coração daquele tamanho, foi lá, pegou a melhor parte para oferecer ao Senhor. Aí Deus, através de Samuel, falou, Saul, você me desobedeceu. Hoje o Senhor rasga o reino de você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, se a gente ouve, a gente precisa obedecer, amém? Amém? Muitas vezes a obediência de Deus, ela vai gerar renúncia em nossa vida. Lembra no texto que a gente leu? Aqueles que vivem pelo Espírito são filhos de Deus, amém? E aqueles que têm o Espírito, então eles vivem pelo Espírito. Mas os que têm a carne, eles vivem pela carne. Se a gente deve viver pelo Espírito, a gente precisa trilhar um caminho bem diferente daquele da carne, certo? Então, logo, obedecer a essa direção, ela vai gerar renúncia para a gente. A gente vai ter que deixar algumas coisas de lado, para a gente seguir, amém? Faz sentido? Essa obediência, ela vai gerar renúncia. Porque assim, tudo que não aproxima a gente de Deus, com certeza vai nos afastar. Tudo aquilo que não leva a gente mais perto de Jesus, com certeza nos afasta dele. E não é desejo do Senhor que a gente viva afastado dele. A gente precisa dele. A gente pode citar aqui o caso de Daniel. Não esse. O profeta. Não esse. O profeta da Bíblia. Lá no capítulo 1 de Daniel está escrito que ele escolheu não se contaminar. Ele recebeu uma direção, porque ele foi levado jovem para a Babilônia. Todo mundo conhece a história? Daniel, ele era da realeza ali de Israel. E a Babilônia entrou, invadiu Israel, derrubou tudo, levou o povo todo cativo e levou o Daniel para servir na corte do rei da Babilônia. Então ele era um jovem instruído, ele era um jovem nobre, e ele foi viver na Babilônia. Quando ele chegou lá, ele e os 3 amigos deles, que são? Quem que é? Fala comigo. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso aí. Misael, Ananias e Azarias. Eles receberam uma direção do Senhor. E eles decidiram não se contaminar. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, cara. Eles vão para a boca do leão, o leão não come. Eles vão para a fornalha não queima. Por quê? Porque eles obedeceram ao Senhor. Porque eles ouviram essa voz e eles obedeceram.
Então, a obediência, ela está intimamente ligada à vida no Espírito. Se a gente quer viver pelo Espírito, a gente precisa obedecer. A gente precisa renunciar a essas coisas da carne. A gente precisa renunciar aquilo que não leva a gente mais para mais perto de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, não é de Deus. Aquilo que não nos aproxima, nos afasta. Fala assim para o teu irmão, aquilo que não nos aproxima, nos afasta. Repete, aquilo que não nos aproxima, nos afasta. Receba. É isso. Então a gente precisa filtrar tudo aquilo que vem de Deus. E, de novo, o Espírito testifica ao nosso Espírito. Então a gente sabe o que não é de Deus. A gente sabe o que a gente deve assistir, a gente sabe o que a gente deve ouvir, e assim como a gente sabe o que a gente não deve assistir, assim como a gente sabe o que a gente não deve ouvir. O que não nos aproxima, nos afasta. E uma vida pelo Espírito é uma vida deixando essas coisas que nos afastam de Jesus de lado. Porque a gente tem as nossas missões aqui, mas a gente também entende que a gente não é desse mundo. Mas a gente também entende que um dia a gente vai estar diante de um trono glorioso e vai ter um teste. E o resultado desse teste ele pode ser dois. Ele pode falar, entra filho amado, que o teu lugar está guardado. Ou ele pode ser, afasta-te de mim que eu não te conheço. E uma vida que não é nada comparada a uma eternidade, cara. Uma vida de renúncia aqui, ela vale muito mais a pena do que uma eternidade no calorzão, se é que me entendem. A gente também, falando de obediência, pode citar a história de Abraão. Abraão foi um cara obediente, amém? Deus chegou nele, falou assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai. Senhor, eu vou para onde? Vai. Mas Senhor, eu vou para onde? Eu imagino muito Abraão, ele, sabe, não questionando, não brigando, mas ele, cara, eu vou largar tudo que eu tenho, eu vou largar minha família, eu vou largar minha casa, eu vou sair, e eu não sei nem para onde que eu vou. Esse é o tamanho da fé do cara, velho. Vocês iriam? Eu não sei se eu iria, velho. Tinha que ter muita graça, cara. Ah, sabe, o Espírito, nossa, tinha que falar, Natan, vai. Mas ele teve muita fé. Ele foi, sem saber o destino final, ele foi, porque ele tinha fé. E a fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que a gente não vê. Então ele tinha fé, e ele obedeceu, mesmo sem saber qual era o destino final. E falando em obediência, a gente vai citar agora o nosso maior exemplo, Jesus, cara. Jesus ele era Deus, ele é Deus, mas ele achou que ser Deus não era algo a que ele podia se apegar. E ele se esvaziou, e ele veio à terra como um servo, e ele morreu, e ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A gente não é obediente num final de semana, que a gente precisa vir para um culto e a gente está cansado. A gente não é obediente, sabe, dentro de casa. Sendo que o nosso maior exemplo, ele foi obediente até a morte, cara. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Então a gente é chamado primeiro para ouvir e obedecer. Estão comigo? A gente é chamado para ouvir e para obedecer. E assim a gente tem uma vida pelo Espírito, amém? Agora vamos lá. O que a obediência ela gera na gente? O que uma pessoa que vive pelo Espírito ela tem? Intimidade com Deus, amém? Quem aqui deseja mais intimidade com Deus? Amém? Ergue a sua mão bem alto para Deus ver que você quer intimidade com Ele assim, ó. Ah, Ele também quer, sabia? Ele também quer. Só que você sabia que isso depende da gente? Porque Deus quer. Deus, Ele sempre quer. A palavra diz, é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Então, se tem gente que não está sendo salva, de quem que é a culpa? É nossa. Certo? Deus, Ele sempre quer. É desejo de Deus que a gente viva pelo Espírito. E a gente tenha um relacionamento com Ele. Quais são os pilares do relacionamento? A gente falou que agora há pouco. É jejum, oração e
leitura da Bíblia. Esses são os 3 pilares do relacionamento. E um filho, ele tem que ser íntimo do pai, amém? E Deus não é um pai ausente. Deus, ele não é um pai que ele saiu e não voltou mais. Deus é um pai que, muito pelo contrário, ele mandou tudo o que ele tinha. Ele deu tudo o que ele tinha para que a gente fosse salvo. Ele deixou o filho dele morrer numa cruz para que a gente fosse salvo. Tem alguns pais aqui nessa noite. Eu ainda não sou pai, mas, cara, eu acho que você deve entender o tamanho de um amor para você deixar o teu filho morrer numa cruz. Imagina o tamanho desse amor. Cara, esse é o preço que Deus pagou pela nossa intimidade. E qual é o preço que a gente tem pago? O que a gente tem feito para ser mais íntimo? O que a gente tem feito para ouvir? O que a gente tem feito para, quando a gente ouve, obedecer? O que a gente tem feito para ser mais íntimo de Deus? Porque é para isso que Ele nos chama. É para isso que a gente nasceu. É para isso que a gente é chamado. Um filho, ele tem que ser íntimo do pai. A gente já viu que ele não para de falar. A gente precisa estar sensível. E a gente precisa ter uma intimidade verdadeira com Ele. E ser conhecido dEle. E a vida pelo Espírito, ela requer renúncia, como a gente falou. Em Mateus 10:38 está escrito: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por amor do meu nome, a achará. Aquela conta agora começa a fazer sentido, né? Que a gente estava trocando ideia lá no começo, lembra? Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha faculdade, eu tenho a minha escola, eu tenho a minha família. Só que, qual é o tamanho do amor para que a conta bata? Sabe, para que a gente olhe para o resto e fale, eu considero tudo isso como perda. Eu considero isso menos do que lixo, é o que Paulo escreve. Ao que o mundo é lucro, para nós é perda. Mas sabe, vocês entendem que para essa conta fechar, a gente precisa de um nível de intimidade muito grande? Faz sentido? Porque, é igual aquela parábola lá, do homem que achou um tesouro num campo e vendeu tudo que tinha. Cara, para ele vender tudo que ele tinha, o tesouro ele tem que ser grande. Porque se o tesouro não fosse grande, ele vendia umas 2, 3 cabras lá e estava quitado. Mas não. A intimidade para essa conta bater, cara, ela tem que ser muito grande. E é esse nível de intimidade que a gente é chamado a viver. Faz sentido? Amém? Vocês estão quietos, gente. Vocês estão quietos demais. Estão comigo? Tinha gente que estava esperando essa já. Eu já estou sentindo que vocês estão esperando. É bom que vocês estão prestando atenção. Então, ser íntimo de Deus é uma escolha que a gente precisa fazer todo dia. Ser íntimo de Deus não é uma... Ser íntimo de Deus não é a gente esperar o céu rasgar, e Deus descer, e Deus ter um momento com você, e sabe, o tabernáculo, seu quarto encher de fumaça. Cara, vamos ser sinceros, 70% das nossas devocionais são chatas. Amém? Estou falando alguma besteira aqui? 70% das nossas... Sabe, 70% das vezes que a gente senta a bunda na nossa cadeira e lê a Bíblia e pega um papel e começa a estudar, cara, é chato. O chão do meu quarto não pega fogo. Meu cachorro não sai, a Bonnie não sai voando no quarto assim, ó, na fumaça da glória. 70% das nossas devocional, talvez até mais, é chato, cara. Mas eu tenho certeza que em 100% delas, a gente aprende alguma coisa. Em 100% delas, Deus fala com a gente. Sabe o que isso significa? Que a nossa escolha de ser íntimo com Deus, ela é extremamente racional. Ela é racional. Você não vai... Se a gente depender do nosso sentimento para buscar Deus, a gente não busca Deus nunca. Porque a nossa carne ela é inimiga do Espírito. A nossa carne ela não quer jejuar. A nossa carne ela não quer ler a Bíblia. A nossa carne ela não quer orar. Nossa carne ela quer rolar um feed. Nossa carne ela quer assistir uma série. Nossa carne ela quer fazer outras coisas, cara. Mas nós não vivemos pela carne. Nós vivemos pelo... Um pouquinho mais alto. Nós vivemos pelo...
Olha para o irmão que está do seu lado, com muita fé no seu olhar assim, e fala: você vive pelo Espírito. Agora olha para quem está atrás de você e fala: você vive pelo Espírito. Você não vive pela carne. Já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. Para que Cristo viva em você, você tem que viver pelo Espírito. E cara, isso é uma decisão racional. Eu não quero que você saia daqui hoje com lágrimas. Eu não quero que você saia daqui hoje, sabe? Eu quero que você saia daqui hoje com uma decisão racional. Eu quero que você saia daqui hoje tomando uma decisão que ela tem muito mais a ver com o cérebro do que com o teu coração. De você realmente buscar mais a Deus, não porque você sente, mas porque você sabe que precisa. Porque nós precisamos do Senhor, amém? Deus, Ele não precisa da gente, essa é a grande verdade. Ah, mas Deus, Ele quer a nossa adoração. Sim, Ele quer, mas Ele não precisa. Ele tem os anjos lá que adoram Ele dia e noite, e dia e noite, e dia e noite. Ele não precisa. Ele quer. É desejo dEle que a gente esteja lá um dia com Ele, naquela grande mesa, cara, e a gente sentando do lado dEle, e sabe, nossa, cara, como eu estou ansioso pelo céu, de verdade. Não deve ser esse calor todo. É desejo do Senhor que a gente viva dessa forma. Só que para a gente viver dessa forma, a gente precisa tomar decisões racionais. E de verdade, cara, eu não quero que você saia daqui hoje com uma lágrima. Não quero que você saia daqui hoje quebrantado, soluçando, de chorar. Glória a Deus se isso acontecer, porque o Espírito, ele se manifesta. Eu acredito nos dons do Espírito. Não estou falando que isso não existe, isso existe. Isso é santo. Só que, para a gente viver o sobrenatural, a gente precisa aplicar as coisas no natural. Pô, como é que a gente quer chegar aqui e flutuar, velho? Se na nossa semana a gente não faz um devocional decente. Se a gente tem dificuldade de passar 10 minutos, longos 10 minutos lendo a Bíblia. O natural deve ser, a gente deve aplicar isso no natural para que a gente viva o sobrenatural. Então, o meu convite hoje é para que você tome uma decisão racional. Pode ficar de pé, para parecer que a gente está acabando. O louvor vai tocar alguma coisa? Nenhuma intimidade com Deus, ó, presta atenção aqui comigo agora, ó, todo mundo aqui, ó. Nenhuma intimidade com Deus, ela pode ser forçada. Deus, Ele não vai forçar a intimidade com você. Intimidade forçada tem um nome, se chama abuso. Deus, Ele não é um Deus abusivo. Deus, Ele não vai forçar uma intimidade com você. A intimidade com Deus, ela deve ser fruto de uma escolha. Cara, de verdade, eu oro para que a gente saia daqui hoje com uma decisão no nosso coração e no nosso cérebro, da gente realmente gastar tempo do Senhor, não porque a gente sente, mas porque a gente sabe que a gente precisa. A gente sabe que uma vida pelo Espírito, ela requer coisas que a carne odeia, que a carne detesta. E a gente precisa ter a consciência de que a gente deve odiar o que o Senhor odeia. A gente precisa ter a consciência que a gente deve odiar. A gente deve rejeitar o que o Senhor rejeita, odiar o que Ele odeia. E a gente deve amar o que Ele ama. A gente deve aceitar o que Ele ama. A gente deve viver a nossa vida com a direção que Ele nos deu. E Ele está sempre disponível para a gente. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Deus, Ele é um Pai de amor. Deus, Ele é um Pai de amor. Ele está disponível para você aqui hoje. Assim como Ele sempre esteve disponível para você. A gente precisa basear a nossa vida, a gente precisa basear as nossas escolhas naquilo que o Espírito Santo Ele tem para nós. E eu acredito no meu coração, sinto no meu coração que tem algumas pessoas aqui agora recebendo algumas direções. O Espírito Ele está testificando, assim como a palavra nos diz, o Espírito Ele está testificando ao teu espírito agora, racionalmente, aquilo que você precisa deixar, aquilo que você precisa largar a mão, porque você sabe que é obra de carne. O Espírito Ele está testificando agora no nosso coração. Ele está reforçando um convite de intimidade. Ele está reforçando um convite para que você viva níveis mais profundos, assim como foi ministrado aqui mais cedo.
A gente não pode se conformar com níveis rasos. A gente chegou no nível de água até o tornozelo, a gente acha que está bom. A gente viu 2, 3 curas ali, uau, estou vivendo sobrenatural. Não, cara, Deus tem muito mais para você. Deus, Ele tem muito mais para você. Não se conforme com águas nos tornozelos, não se conforme com águas nos joelhos. Você tem que se afogar. Você tem que se afogar nesse rio, cara. Nesse rio de intimidade, nesse rio de amor. E tudo isso nasce de uma decisão racional. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu venho orar, Pai, para que nessa noite seja criado no nosso coração, Senhor Jesus, uma vontade de Te ouvir e de obedecer ao Teu nome, de obedecer à Tua voz, de obedecer ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, cria no nosso coração uma santa indignação, Pai, com coisas que não são do céu. Nos ensina, Senhor, a odiar aquilo que o Senhor odeia. Nos dê a força, Pai, para rejeitar aquilo que o Senhor rejeita. E nos ensina a amar o que o Senhor ama, Senhor Jesus. Nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina, Jesus, a ser mais parecidos contigo. Mostra-nos, Senhor, aquela Tua face que nós ainda não vimos, Pai. Mas que nós sabemos que é só um passo mais profundo. É só um passo além da intimidade que está disponível para a gente. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite, para que esse povo, Pai, para que essa igreja, para que a nossa comunidade, para que o Teu povo santo aqui, Senhor Jesus, ele tenha uma vontade do céu, Senhor, de ir mais fundo em Ti, de desfrutar mais de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, faça a Tua obra, encontre aqui corações dispostos a Te ouvir, corações dispostos a Te obedecer, Senhor, e fazer a Tua vontade. Ó Jesus, nos faz aquela conta fechar, Senhor. Nós entendemos, Pai, que há um nível de intimidade, Senhor, em que um dia na Tua presença vale mais do que uma vida inteira fora dela. E é nesse nível que a gente quer chegar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, venha ministrar sobre nós. Venha criar em nós, Senhor Jesus, um coração puro. Cria em nós um coração disposto a Te ouvir e a Te obedecer, Senhor. E a estar mais próximo de Ti. Em nome de Jesus.